Esse mês nós estamos falando sobre o tema o milagre de Deus. E eu quero já orar com você sobre esse assunto, para que o Senhor continue falando conosco. Nós estamos vindo do mês passado, né, de agosto, né? Falando sobre Jesus, o bom pastor. Aquele que cuida de nós, aquele que é o provedor, é quem nos socorre, é quem nos acolhe, é quem interfere nas aflições da vida, nas angústias da vida, é aquele que caminha conosco, aquele que entrega a vida por nós, aquele que disse: quem é minha ovelha, ouve a minha voz, quem não ouve a minha voz, não é minha ovelha. Olha que simples. A gente, às vezes, quer explicar isso, dá muito trabalho de explicar, mas é bom não querer explicar demais não, é bom ler as Escrituras. Jesus fala assim para os religiosos da época, gente. Jesus fala para os religiosos da época: vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Você dorme com um barulho desse? Ele falou isso para os religiosos da época. Aí ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço elas e elas me conhecem. Então ele está falando de que quem é ovelha dele é como se tivesse o ouvido aberto para ouvir a voz dele. Quem não é ovelha dele é como se não tivesse o ouvido aberto para ouvir a voz dele. Então, se você ouve a voz dele, glorifique muito a Deus, porque isso é um milagre de Deus. E é disso que nós estamos falando agora, nesse mês de setembro. O milagre de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor com o qual o Senhor tem nos amado. Obrigado, Senhor, por essa manhã de sol mais fria, que pudemos descansar à noite, Senhor, e acordar, sair das nossas camas e respirar o ar, nos alimentar, celebrar a vida e reservar tempo para vir cultuar ao Senhor, com aqueles que vieram conosco e também cultuamos com aqueles que estão em casa e acompanhando de alguma maneira essa reunião, esse culto. Senhor, nós viemos aqui para te adorar porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é extraordinário. Viemos aqui para te adorar porque à medida que caminhamos contigo, Senhor, vamos percebendo a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, e nos rendemos aos teus pés. Oramos, ó Deus, para que na sua bondade o Senhor continue interferindo na nossa vida, com a sua graça, com o seu poder, fazendo milagres em nós. Temos experimentado esse milagre diariamente, Senhor, e precisamos dos seus milagres sobre as nossas vidas em todo o tempo. Nós te louvamos, Senhor, pela sua bondade em nós. Pedimos que o Senhor nos visite a todos, nos visite essa manhã, nos visite os que estão aqui, visite aqueles que estão nos acompanhando pelas redes, em casa, pelo YouTube, visite aqueles que serão alcançados em algum momento por esse conteúdo. Visite, Senhor, com o teu milagre, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu quando era garoto, irmãos, eu estava brincando com o meu irmão, e meu irmão resolveu brincar comigo de espada, sabe? Cada um pega uma madeira e vai brincar de espada. O único detalhe é que ele brincou comigo com uma espada que era um taco de bilhar quebrado, com ponta, coisa de criança, né? E aí, o que aconteceu? Ele espetou meu olho nessa brincadeira. Irmãos, o meu olho ficou uma coisa horrível. Eu só lembro que ficou preto e inchou. Ficou totalmente... A minha mãe fala que meu olho meio que saiu, ficou meio... né? Enfim, o negócio foi feio mesmo. E aí... vamos para o médico, né? O desespero, a gritaria, o choro, quem fez isso? E aí a gente inventou um monte de história para ele não apanhar, porque senão ele ia tomar uma piaba mesmo.
Minha mãe não tinha jeito, né? Ela ia corrigir. E aí fomos para o hospital, enfim. Aí tivemos que ir para um especialista, porque os médicos não queriam nem mexer, porque ficou feio mesmo, né? O olho esquerdo. E aí tivemos que ir para um especialista, aí conseguimos, demorou muito, aí conseguimos um especialista. E eu lembro que eu cheguei no consultório, depois de fazer uma série de exames, o médico disse assim, ele vai usar tapa-olho. Eu achei o máximo, né? Por quê? Eu já pensei, pirata, né? Eu já pensei aquela coisa, eu com tapa-olho, eu falei, vai ser o máximo, né? E aí eu lembro minha mãe estragando a minha alegria. Ela disse, meu filho não vai usar isso, Deus vai curar ele. E aí o médico falou, tá bom mãe, mas você tem que fazer tratamento, e esse é o diagnóstico, né? Não tinha muito o que fazer. Eu não sei exatamente o que tinha acontecido, aí minha mãe saiu do hospital comigo, e eu lembro dela falando comigo na rua assim, nós vamos fazer uma campanha, e Deus vai te curar. Eu falei, tá bom, você está falando, eu preferi o tapa-olho, mas vamos para uma campanha. E aí começamos a ir num culto. E o culto, irmãos, tinha que andar para ir nesse culto. Eu lembro que eu andava. E ela falou assim, nós vamos fazer uma campanha. E ela disse, e você vai comigo? Então eu vou, né? E aí eu lembro que a gente andava, irmãos, A gente andava bastante, e era sempre de noite. E andava bastante, lembro que a gente andava bastante para ir nessa campanha. E chegava na igreja, irmãos, era uma igreja pequena. Eu acho que era 1/3 dessa, ou sei lá, era bem pequena. E uma coisa era certa, os irmãos gritavam. Gritava e era uma barulheira. E eu ficava andando, ouvindo as músicas, os cânticos, né? Eu já tinha ido, quando mais novo, na Igreja Batista, era um pouco mais tranquila, né? E lá eu falava, meus irmãos aqui são bem animados, assim. E aí começamos a ir, aí era uma campanha. Eu não sei quantos dias, eu sei que a gente foi vários dias. E cada dia que eu ia, alguém orava por mim. E punha a mão na minha cabeça e orava por mim. E orava, e orava. Eu sei que foram passando os dias e meu olho foi mudando, foi melhorando. E eu continuei no hospital. E punha algum remédio, alguma coisa. Mas passado um período, o médico tinha dado outro diagnóstico, que eu não ia mais perder o olho. E que meu olho, eu ia recuperar o olho, mas que eu poderia ter algum problema grave de visão para enxergar, né? Bom, passado um tempo, irmãos, Deus me curou. E hoje está aqui meu olhos verdes. Quase eu perco eles, já pensou? E o Senhor me curou. Deus fez o que nós chamamos de milagre. Quando eu tinha mais ou menos quando eu tinha 18 anos, eu estava servindo o exército. E fui servir o exército, e aí fazendo lá nos treinamentos, a gente fazia muito treinamento no campo lá. E em um dos treinamentos eu sofri um acidente. Eu caí de um carro com o equipamento na mão, um armamento na mão, bati a cabeça. E aí, irmãos, foi um negócio feio. Eu bati a cabeça, irmãos, e apaguei. Apaguei assim. Deu um apagão na memória. O pessoal diz que todo período que eu caí, até quando eu fui para o hospital, eu estava falando com todo mundo, mas eu não lembro de nada disso. Foi como se fosse apagado mesmo. E aí eu fui para o hospital, enfim. Depois que aconteceu isso, eu tive um problema de memória. Então, toda memória recente minha e memória mais antiga é como se eu perdido. Então, se eu pegasse um livro e colocasse ali, era certeza absoluta, eu ia perder. Então, eu andava com guarda-chuva amarrado no braço. Tudo que eu andava era agarrado para não perder. E eu perdia um monte de coisa. Tive problema na escola, tive problema em tudo. Enfim, eu tive que lidar com as consequências de alguém que vai perder na memória. Eu lembro, irmãos, de eu ir ser chamado para pregar. Eu era jovem, eu ia pregar nas igrejas, o pessoal me chamava para ir nos cultos pregar, eu ia pregar. Aí fui pregar num culto.
logo que depois aconteceu o acidente. Aí, quando eu chego lá para pregar, irmãos, eu não esqueci tudo que eu ia pregar. Irmãos, eu não lembrava de nada. Não lembrava do texto. E eu tinha as anotações na mão aqui, ó. Eu fazia anotação para não me perder. Só que eu olhava assim, é como se aquilo não fazia sentido para mim. Os irmãos imaginam o desespero. Isso acontecia na hora da prova, acontecia na hora de dar recado, acontecia... Enfim, isso me trouxe consequências. Isso produziu bullying também. E isso trouxe as coisas naturais que a vida... as consequências que a vida traz. Bom, um dia, eu estou num culto como esse aqui, numa das reuniões, e o meu irmão de sangue, o Salatiel, estava lá, ele foi pregar. E aí, quando ele foi pregar, ele disse assim, olha, Deus está falando comigo aqui que Ele vai curar algumas pessoas hoje. E aí você sabe, né? O pessoal às vezes fala isso, e às vezes acontece, às vezes, enfim, né? Vamos entrar em detalhes aqui, né? Quem sabe mais na frente a gente entra em detalhes sobre isso. Mas naquele dia, quando ele falou isso, eu falei assim, eu creio que Deus vai me curar. E aí ele falou assim, olha, você que está com alguns problemas, e aí, irmãos, olha que coisa, ele falou assim, você que está com problema de esquecimento, olha, ele era meu irmão, ele sabia que eu estava com esse problema, mas parece que a hora que ele falou aquilo, ele não falou porque ele lembrou de mim, é como se ele tivesse sido inspirado, né? E aí ele falou, vem aqui na frente que eu vou orar por você. E aí foi eu e outras pessoas com outros problemas. Irmãos, na hora que eu levantei para ir, eu senti como se alguém tivesse colocado um capacete quente na minha cabeça. Mas esquentou assim, ó, daqui para trás, que eu senti esquentar mesmo. Aí eu falei, Deus está me visitando, isso aqui é coisa de Deus. Aí eu já fui mais animado ainda lá para frente, né? E recebi a oração, e recebi a alegria do Espírito Santo, e voltei para o meu lugar. E a partir daquele dia, é como se a minha memória eu tivesse lembrado de tudo que eu tinha esquecido. Eu voltei a lembrar. Eu voltei a lembrar de coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, que eu literalmente tinha apagado. Não lembrava mais. Nem que alguém me contasse, eu conseguia fazer conexão. E o problema de memória recente eu perdi. E claro, eu comecei a fazer uma série de exercícios, e até hoje faço exercícios com a memória. Então Deus fez um milagre na minha vida. Milagres são essas coisas que nós chamamos de interferência de Deus, né? São coisas que Deus faz em nós não sabemos muito por que isso acontece. Lidar com as consequências das nossas atitudes ou das nossas escolhas, ou lidar com situações que a vida impõe a nós chamamos isso de responsabilidade. Então, há consequências na vida que eu e você temos que lidar por decisões que nós tomamos. Outras não são decisões que nós tomamos, são coisas que a vida nos impõe. Você, por exemplo, às vezes nasce e no seu DNA lá, no seu gene, vem um gene com algum problema que você só vai descobrir mais tarde e aquilo você vai ter que lidar com aquilo. E é uma imposição da vida para você. Só que você vai ter que lidar com isso. Nós lidamos com isso, com as consequências disso. Lidar com consequência nos ensina sobre responsabilidade. Nós somos responsáveis. Responsáveis eu tenho que arcar com as custas daquilo que eu estou vivendo. Seja porque eu provoquei, seja porque a vida impôs para mim. Há pessoas que tomam decisões, por exemplo, nos governos, nas lideranças, nas empresas, que afetam você e a mim. E aí nós temos que lidar com isso. Mas qual é o nome disso? Eu vou ter que lidar com as consequências. Isso me ensina o quê? Sobre responsabilidades. E responsabilidade é uma coisa que nós aprendemos nas Escrituras. Quando o Senhor cria o céu e a terra, Gênesis 1, 28, nós lemos lá o que nós chamamos de mandato cultural. No mandato cultural, Gênesis 1, 28, ele diz assim:
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, se multipliquem, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Isso chama mandato cultural. Deus criou o homem e deu para ele responsabilidades. Olha, domine, você vai dominar, controlar, explorar no sentido de subsistência, de manutenção da vida, não exploração para extinção, mas você vai explorar, você vai tirar desse ambiente a sua própria existência. Então é mandato cultural. O nome disso é responsabilidade. Deus deu ao homem responsabilidade. Depois nós vemos ele esclarecendo para o homem: olha, você pode comer de tudo que tem no jardim, mas não coma daquela árvore ali não, que é a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. É a árvore que vai fazer você saber o que é bom e o que é mal, no sentido de maligno. Então ele deu uma responsabilidade para o homem. Qual foi as consequências? Nós conhecemos ela. O homem desobedeceu a Deus e aí teve uma série de consequências que nós chamamos de pecado. Que, trocando em miúdos, a palavra pecado, você pode substituir por sofrimento da vida. Por que o homem sofre? Porque ele rompeu o relacionamento com quem lhe dava vida. Ele dava perfeição. Ele perdeu a perfeição. Ele rompeu com o Criador. Logo, ele sofre. Você já percebeu como você às vezes sofre fazendo coisas que você não queria fazer? Tendo desejos que você não queria ter? Sentimentos que você não queria ter? Ressentimentos que você não queria guardar? Isso são consequências do pecado. E nós sofremos com isso? Sim. Então, responsabilidade é algo que Deus estabeleceu na criação para todos nós. E a vida nos ensina que nós somos responsáveis. Ok, irmãos? A outra coisa que nós aprendemos é que na existência, quando nós estamos lidando com as nossas decisões, ou com as decisões que outros tomaram por nós, ou imposições que a vida nos traz, quando nós estamos lidando com isso, e vem uma interferência de Deus, divina, nos aliviando o sofrimento, nós chamamos isso de milagre. Foi os dois exemplos que eu dei. Eu quase perdi um dos olhos, um olho, e quase perdi, e perdi a memória e quase fixei ela. São consequências da vida. Eu tive que lidar com isso. Isso me trouxe uma série de problemas. Mas Deus interferiu nessas questões da vida, que eu tinha responsabilidade, que eu tinha que lidar com a consequência, e o nome que nós damos a isso é milagre. Glória a Deus. E nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 18. Um testemunho de milagre. Deus fala com um casal velho, que eles teriam um filho. A mulher não ovulava mais. E o homem não tinha mais desejo de transar, de ter sexo com a sua mulher. Porque ele já era velho. A idade foi lhe roubando a testosterona e ele foi perdendo isso, é natural. A mulher deixou de ovular, não pode ter mais filho. Consequência natural da vida. A vida é assim. Pois Deus decidiu que era desse casal que ele iria levantar um povo, uma nação. E dessa nação viria o Salvador. Então ele começa assim: vou escolher 2 velhos, impotentes, e eles vão ter um filho. Desse filho virá uma família. Dessa família, uma tribo. Dessa tribo, uma nação. Nessa nação, eu vou mandar o meu filho e ele vai salvar a humanidade. O nome disso é milagre. É interferência de Deus no fluxo da vida.
Deus me curar do meu olho ou da minha memória, resolveu todos os problemas da minha vida? Não, mas aliviou muitos problemas da minha vida. Olha, incontáveis problemas. Deus dara a Abraão e a Sara um filho chamado Isaque. Resolveu todos os problemas da vida deles? Não, mas trouxe alívio, trouxe paz, trouxe alegria. E ensinou para mim e ensinou para eles que estar na vida é estar exposto ao sofrimento, mas estar na vida é também estar exposto ao milagre de Deus. Deus é um Deus de milagres. E esse Deus continua caminhando com as ovelhas dele. Por isso que nós falamos no mês passado sobre Jesus, o bom pastor. Nós, como ovelhas, só reconhecemos que ele é o nosso pastor por milagre. Isso é um milagre de Deus. Amém, amados? Esse Deus que nos chama como bom pastor, ele nos chama, ele nos acolhe, ele nos trata, ele nos ensina, ele nos corrige e ele se revela para nós. Ele se revela como amigo, ele se revela para nós como irmão e ele se revela para nós como Senhor. E como Senhor, ele nos ensina que ele é que nos dá a luz para caminharmos na escuridão da vida. A vida é bela, é extraordinária, é encantadora. Ninguém quer sair da vida. Quando alguém quer sair da vida, em geral é porque está com algum problema sério de saúde mental normalmente, né? Algum distúrbio. Mas fora isso, mesmo quem está doente, às vezes está lá internado, terminal, não quer sair da vida. Por quê? Porque experimentou o milagre da vida. E viver é bom, viver é maravilhoso. Mas viver nos leva a lidar com as questões, com o caos da vida. Mas o Senhor nos chama para sermos suas ovelhas. E nesse caminho Ele se revela para nós, como o bom pastor que cuida de nós, que cuida de mim e cuida de você. Amém, irmãos? Ele nos ensina, como bom pastor, que eu e você temos responsabilidades. Ele nos ensina, por exemplo, através da palavra, que eu e você temos que cuidar da casa que Ele nos deu, que é esse planeta Terra aqui. E que para cuidarmos dele, nós temos que ter uma economia sustentável, temos que ter uma vida sustentável, temos que pensar no próximo. Ele nos ensina sobre ética, a ética cristã. Esses ensinos, irmãos, me alivia o fardo de ser responsável na vida. Como é difícil ser responsável, não é verdade? Como pesa sobre nós esse lance da responsabilidade de estar na vida. Mas Ele nos alivia esse fardo, nos trazendo luz de como caminhar na vida. Então, como que eu caminho na terra que Ele me deu, no lar que Ele me deu? Pensando no próximo, pensando em preservação, pensando no ambiente, pensando no respeito ao outro, pensando em fazer com o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo, por mim. Então Ele vai nos dando caminhos, e esse caminho me ajuda a andar com luz, com iluminação, com clareza, nesse desafio que é a responsabilidade da vida e lidar com as consequências da vida. Amém, irmãos? Amém. E Ele também me mostra um caminho de revelação. Ele me mostra um caminho onde Ele interfere na minha limitação, onde Ele interfere na minha incompetência, onde Ele interfere na minha ignorância. E na sua interferência, eu vou experimentando um milagre maior de Deus, que é o milagre da revelação. Hoje, irmãos, nós, na nossa sociedade, lidamos com uma questão que pressiona a sociedade, pressiona todos nós. Alguns percebem mais e outros menos. A igreja certamente sofre essa pressão
e cabe aos líderes, aos presbíteros da igreja, à liderança da igreja, aos que são chamados para ensinar, a trazer o ensino para a igreja. Mas nós hoje sofremos pressões, e eu vou falar só de duas delas, de duas que está ligado à ciência e outra à religião. Uma delas é o materialismo. O materialismo, irmãos, ele nos ensina que o materialismo ele tem um outro conceito que chama secularismo, tá bom? Ele nos ensina que o ser humano pode viver a vida sem esse fardo, esse assunto chato, difícil de explicar, chamado Deus. O secularismo ele ensina que nós podemos viver na vida à parte de Deus. Por quê? Porque é só você lutar, trabalhar, fazer a sua parte, se esforçar, cumprir a sua responsabilidade na vida, fazer as suas conquistas, jogar o jogo da vida, e sem esse assunto de Deus e de diabo, porque a vida acontece aqui, onde nós estamos vendo, onde nós estamos tocando, do jeito que nós estamos lidando com ela. E isso influencia muito a igreja hoje, influencia muito a sociedade hoje. Junto com esse pensamento, tem o pensamento do racionalismo. O racionalismo nós temos a razão, Deus nos deu a razão. Tudo o que nós precisamos saber sobre o que é certo ou errado, bom ou mal, virtuoso ou não, a razão decide. Se a razão decide tudo, e nós estamos vivendo na vida, nesse secularismo, sem Deus, sem necessidade de Deus, logo a razão para mim é suficiente. Tudo que a ciência me explicar, tudo que a ciência me responder, tudo que ela me disser que é certo ou errado, é o que eu estou tomando como verdade absoluta, e eu já estou descartando mesmo Deus. Então nós começamos a viver numa sociedade super agarrada e presa à ciência, que é uma bênção de Deus para nós. A ciência que é uma bênção de Deus para nós, é consequência do mandato cultural que nós acabamos de ler em Gênesis 1:26. Então, secularismo e materialismo e esse racionalismo, eles vão excluindo Deus e exaltando a razão, a lógica e a ciência. E isso vai influenciando a nossa sociedade, a ponto de influenciar também a igreja. E hoje mesmo na igreja evangélica, a igreja católica, a igreja cristã, muito sobre Deus é duvidado. Muito sobre o que a Bíblia fala a respeito de Deus é duvidado. Por quê? Porque não é possível explicar racionalmente, cientificamente, usando as ciências que nós temos hoje, sejam elas quais forem, sociologia, filosofia, todas as ciências, medicina, seja as quais forem, as ciências vão trazendo dúvida para nós. E nós não percebemos, irmão, mas nós vamos sendo afetados com isso. Olha que interessante. Em outros tempos, quando se tinha dor de cabeça e não tinha Dorflex, o que a gente ia fazer? Ia orar, né? Toma um remédio lá, um chá, não dá certo, vai orar. Hoje, você ora quando está com dor de cabeça? Você vai na sua caixinha lá de remédio, né? Pega o remédio, não deu, você pega o outro, não deu, você vai no médico. E quando ora? Quando não tem jeito. Aí você fala, irmão, ora aí, porque senão ninguém está resolvendo, eu vou orar. Tem problema nisso? Não. Mas o que isso aponta para nós? É uma consequência natural do secularismo que vai envolvendo a gente, o materialismo. E você não percebe. Isso é um pecado, pastor? Isso me faz o filho de não sei quem? Não, isso é da vida. É assim. Eu só estou falando essas coisas para você perceber como a gente vai sendo envolvido e não percebe. E vamos andando por esses caminhos. Mas a palavra de Deus precisa continuar sendo anunciada para nos alertar. Tem um outro movimento que também nos afasta de Deus, mas que propõe um caminho oposto a esse, que é o racionalismo e o secularismo, que é a religião.
E há um movimento religioso desde muito tempo, não é novidade dos evangélicos não, nem dos neopentecostais, isso é coisa antiga já, que demoniza tudo. Então eles vão para o outro oposto, eles demonizam tudo. Desejo, paixão. Irmãos, quem sou eu e você sem desejo e paixão? Quem é o homem e a mulher sem os hormônios que faz ter desejo, paixão, desejo de ter, conquistar, criar, fazer as artes, fazer obras, se apaixonar, constituir família, é isso, criar, desejo, esse desejo que nos impulsiona para mais, começa a ser demonizado, e aí todos os desejos, todas as paixões começam a ser usados como ataque do diabo. Eu lembro quando eu era jovem, irmãos, fase difícil. O jovem, né, irmão? Os hormônios, a flor da pele, né? Os jovens são assim, né, irmãos? É bonito, todo jovem é bonito, né? Pele bonita, cabelo bonito, os hormônios, a flor da pele, tudo é lindo, né? E aí a gente ouvia nas pregações, olha, você que está olhando para a moça, e está olhando, e que só pensa naquilo, o inimigo está entrando, cuidado. Eu ficava, meu Deus, não é possível, era uma luta, irmão, desgraça. Era uma prova, tudo. E aí você começa a ouvir, falar que eu quero crescer, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero ter algum dinheiro, eu cansei essa vida de ser pobre para mim, eu preciso melhorar isso. Aí não, você não pode ser rico, riqueza do diabo, você tem que... Tudo era, sabe, tudo o que tem a ver com os desejos naturais da vida é demonizado. Isso mudou hoje, irmãos? Não, né? Você começa a sentir desejos dentro de você, sejam eles quais forem, você começa a chamar de tentação, ou o diabo que está atacando. Essa demonização de tudo vai tirando das pessoas o conceito bíblico que nós acabamos de falar de responsabilidade. Então tudo é o diabo. Se tudo é o diabo, logo eu sou vítima. Eu sou vítima do universo. Se eu estou sofrendo, se está doendo, se eu estou na angústia, se eu estou na dor, é o diabo, é o Satanás, é o capeta. Aí, essa religião vem com propostas de solução. Olha, nós temos a solução para você. É só você fazer alguns sacrifícios, algumas ofertas. Não é, outras religiões não fazem igual, irmãos? Você faz algumas ofertas, alguns sacrifícios, recebe algumas orações especiais. Tem um líder ungido, tem um cara especial, iluminado, que vai fazer alguma coisa com você, vai te dar uma receitazinha e aí você vai ter sucesso e esses diabos vai tudo embora da sua vida, esses demônios vai tudo embora da sua vida. Aí a pessoa vai lá e não assume as responsabilidades da vida dela, continua tendo a vida dela de maneira irresponsável, sem consciência, e vai para esse movimento religioso. Acontece que, para alguns, com muita sorte, dá certo, mesmo que por pouco tempo. Para a grande maioria, não dá certo. E qual é a resposta que eles recebem? Você fez o voto errado. Você deu dinheiro a menos, você fez sacrifício de menos, você tem que fazer mais sacrifício, você tem que fazer mais ofertas, você tem que se penitenciar mais, você tem que vir mais, você tem que trazer mais gente, e vai aumentando a sua dívida. Tira a responsabilidade do homem, fazendo de Deus um boneco, um gênio da lâmpada. Eu vou orar e Deus vai fazer, eu vou orar e Deus vai realizar. Aí você faz, não dá certo, ele fala, você não conhece Deus, eu conheço Deus, Deus é assim, Deus é assado, Deus age assim, Deus age assado, eu é que sei Deus, eu tive revelação de Deus, Ele me visitou ontem à noite, Ele me mostrou isso, mostrou aquilo. Então vai para o extremo de demonizar tudo e de fazer de Deus um boneco. O outro lado se afasta de Deus e faz da razão, da lógica, da ciência, um outro Deus. E o que as Escrituras nos ensinam sobre isso, irmãos? Que Deus conhece a vaidade
da razão humana. Seja para a religião, seja para o racionalismo, para o materialismo, para o secularismo, para o humanismo, todos esses movimentos são expressões da vaidade humana. Cá entre nós somos inteligentes ou não somos, gente? A gente fica encantado com a nossa inteligência. Fica ou não fica? É extraordinário. O ser humano é inteligente. Tem uns que a gente chama de gênio. E que é gênio mesmo. Você fala as coisas que o Leonardo da Vinci fez, né? Ou Einstein, ou Newton, ou outros. Você fala, não, o Tesla, né? Você fala, esses caras são gênios mesmo. É uma explosão de capacidade da inteligência humana. E nós nos envaidecemos disso. E é natural que nos envaidecemos disso. Só que isso se torna uma boia de salvação para nós. E o ser humano se agarra a isso. E nessa razão, e nessa capacidade de inteligência, ou ele desenvolve uma religião que tira do homem a responsabilidade das coisas e faz de Deus um boneco, ou ele usa a razão para excluir Deus da vida e colocar na mão do homem a capacidade de resolver todas as coisas. O que nós estamos lidando nos nossos dias é com a sociedade que está afastada de Deus, seja por causa da religião, seja por causa do racionalismo, da ciência, da razão. E nós precisamos lembrar que Deus é um Deus de milagre. E o milagre de Deus usa a nossa razão, mas está para além da nossa razão. Sim, Deus usa a minha e a sua razão para falar conosco. Afinal de contas, como Ele usaria outro modo? Ele só pode usar a nossa razão. Mas Ele humilha a nossa razão quando Ele se revela a nós de maneiras que nós não conseguimos explicar, usando a ciência, usando a lógica, usando a tecnologia. E que nome nós damos a isso? Milagre. Pense comigo, esse homem que é racional e que só crê no que vê, seja pela ciência, seja pela religião, ele está longe de Deus. E o maior milagre de Deus é Deus se revelar para esse homem. É Deus falar com esse homem. É Deus se comunicar com ele. Evangelho de João, no capítulo 1, o escritor, o João, o evangelista, ele escreve o Evangelho de Jesus, e nesse Evangelho ele começa falando de algo que tem filosofia, tem ciência e tem revelação. A fé cristã, ela não ignora a razão. A fé cristã não ignora a ciência. Teologia é uma ferramenta da ciência que nós usamos para estudar a Bíblia. Teologia não é estudar Deus. Deus não é possível estudar Deus. É possível estudar Deus? Não. O que há na Bíblia sobre Deus não resume Deus. O que há na Bíblia sobre Deus é o que é possível que eu e você captemos dele. Então a Bíblia fala algo sobre Deus. Se eu disser que Deus e tudo dele está aqui, eu estou dizendo que ele cabe nesse livro. Logo, ele não é Deus. O Deus está para além do que a Bíblia diz dele. Mas o que a Bíblia diz dele é o suficiente para que eu receba a sua revelação e tenha com ele relacionamento. E tenha com ele entendimento para lidar com a vida e as responsabilidades da vida, mas também crer que ele tem milagres para eu experimentar enquanto caminho na vida. João, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, diz assim: no princípio, ora, que princípio? Que princípio? Na criação, quando não havia nada. E aí, irmãos, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Você crê nisso? Você crê nisso porque passou pelo seu cérebro, né? A sua lógica, a sua razão, você fala, faz sentido. Mas você explica isso aqui cientificamente? No princípio, já vi na ciência, chama Big Bang. Não o Big Bang de Londres, né? Como é que é? O Big Bang, aquela explosão, né? Que começou, onde começou todas as coisas. Ali tem uma explicação científica, então ali tem uma teoria. Pode esbarrar naquilo, pode ser parecido com aquilo, mas no princípio, João está falando, se aquilo for verdade, João está dizendo, é antes daquilo. Antes daquilo. Mas antes onde? Esse antes, a minha e a sua razão não conseguem captar. Por quê? Porque a minha e a sua razão um dia nasceu. E um dia vai morrer. Como um dia nós nascemos, teve um início. Nós não conseguimos imaginar nada que não tenha início. Mas João disse, no princípio, era aquele que é a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era Deus. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ele estava com Deus lá no princípio. Como que eu e você entendemos isso? Se não pelo milagre de Deus chamado revelação. Deus tem que enviar o Espírito Santo dele, e esse Espírito vai tocar no seu cérebro, e vai ter uma fagulha de vida, de visão, de sensibilidade, e você vai começar a crer nisso. E não é crer no sentido de crença, eu estou dando um crédito para Deus, é no sentido de crer como aquilo sobre o qual eu passo a viver agora. Eu vivo crendo, vivendo essa realidade. No princípio era o verbo, no princípio era Deus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez gente e veio habitar entre nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Segundo esse texto aqui, eu e você não viemos do macaco. É a ciência que diz que sim, é uma teoria, mas é a ciência que diz que sim. Por quê? Porque ela não trabalha com revelação, ela trabalha com materialidade. E a pesquisa diz que o homem, eles vão pegando os restos mortais dos homens, né? Os arqueólogos vão estudando, pesquisando, até chegar num ponto que eles chegam perto do macaco. Tem um buraco aí, tem um elo perdido, que não se consegue fazer a ligação. Mas cientificamente eles estão fazendo o trabalho deles, é a lição de casa, e está certo esse trabalho. Tem que ser feito assim. O nome disso é ciência. E foi Deus que nos deu isso. Então eles vão até esse ponto e dizem, olha, tudo para nós diz que o homem tem um elo perdido aqui que não dá para a gente explicar direito, mas parece que o homem veio do macaco. E para quem é materialista, para quem para o secularista, né? Para aquele que é cientificista, ele vai dizer, não, eu acredito nisso e para mim está resolvido. E isso é natural do ser humano. E quando que alguém começa a acreditar que Deus é que fez? Quando Deus faz um milagre. E o milagre é quando Ele se comunica com a gente e diz que isso que está escrito aqui é verdade. No princípio, Deus criou todas as coisas. E o homem é homem desde sempre. E o homem pode ter vivido nos lugares mais rudimentares possíveis, como as cavernas. Mas ele sempre foi inteligente. E ele sempre conseguia falar. E ele sempre conseguia raciocinar. E ele sempre teve que lidar com as suas responsabilidades. É revelação. O Evangelho de João começa nos falando de revelação,
de algo que não adianta você colocar no microscópio, de você querer buscar confirmação nos livros de ciência. E essa revelação só é possível porque Deus comunica ela conosco. E se você crê nisso, você tem que glorificar a Deus. Você tem que cultuar a Deus, porque o normal é não acreditar nisso. Não ignore quem não acredite. Não ignore quem não creia na Bíblia. O normal é não crer. O normal é não crer que esse livro é inspirado. Olha o que está escrito aqui em Timóteo. Deixa eu ler para você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo está escrevendo para um jovem discípulo dele. E ele diz assim... Capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura, o que é a Escritura? É a Torá, é o que os apóstolos estavam escrevendo. Toda a Escritura é inspirada. Você crê nisso? O Paulo cria nisso, eu creio nisso, mas o normal é as pessoas não crerem que ela é inspirada, é crer que ela é um amuleto, ela serve como muleta, é crer nela como sei lá o que, amuleto é um bom termo, mas não crer nela como revelação. Revelação é o mapa da mina, o mapa do tesouro, a receita da bula, a receita do bolo. Ó, até rimou, né? Crer nas Escrituras não é eu achar que ele é um livro bom para quem está ruim. É crer que ele é o livro da minha vida e é bom para mim mesmo. Crer nas Escrituras é crer que ela tem luz, porque eu não tenho luz própria. É crer que ela é a palavra de Deus, que é além da revelação, da ciência e da razão. É crer que ela fala de um Deus que eu percebo, mas não entendo plenamente. Que eu entendo muita coisa, mas não consigo explicar tudo sobre Ele. Toda a Escritura é inspirada. Não crer nela é normal. Crer nela é revelação, é milagre de Deus para a nossa vida. Então, se você crê nas Escrituras, glorifique o Senhor por isso. A razão é vaidosa e ela não aceita a revelação. A revelação tem que humilhar a razão. E ela humilha interferindo na nossa vida, nas consequências da nossa vida, nas responsabilidades que temos na vida, nas questões da vida que não conseguimos resolver. E Deus, por graça e bondade, interfere. E faz o que nós chamamos de milagre. Você já experimentou algum milagre de Deus? Milagre de Deus, irmãos, é a manifestação da sua graça. Há um milagre de Deus, que é esse, que nós chamamos de revelação. Esse é o maior, extraordinário milagre de Deus na nossa vida. Essa revelação, ela começa a partir da palavra dele, inspirada, que nós acabamos de ler. Ela está na criação. Todas as pessoas, todos os homens olham para a criação e entendem que quando chegaram aqui, alguém antes deles fez isso que está aí, que é o universo, essa coisa extraordinária do universo. Nós dizemos que é Deus, alguns dizem que é o Big Bang, e nós continuamos dizendo, se for o Big Bang, Deus é que deu o Big, para que houvesse o Bang, né? O Bang. Mas isso é o que nós recebemos de Deus. A ciência é humilhada pela revelação. Porque a ciência não dá conta da existência da vida.
A ciência não dá conta das angústias da vida, a ciência não dá conta do desejo de eternidade. Por que que o homem não quer morrer? Se ele é só razão, ele deveria então estar satisfeito em ter lido a vida, percebido a vida, confirmado a vida com a ciência e racionalizado. Chegou a velhice, chegou ao fim, encerrou tudo, tchau. Não tem choro, nem vela, não tem preocupação com nada. Por quê? Porque acabou. Mas é assim que é a vida? Desde sempre, o homem está buscando a vida eterna, ou a fonte da juventude. Por quê? Porque esse livro que é inspirado, diz que quando Deus criou o homem, Ele colocou nele, e aqui vai uma inserção minha, como se fosse um chip da eternidade, o desejo do eterno. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem não foi criado para morrer, mas para viver. Então esse homem não quer morrer. Esse homem quer viver. Como ele não pode viver, Deus tem que fazer um milagre e trazer a revelação para ele, e trazer vida eterna para ele. E a vida eterna está em Jesus de Nazaré. A ciência, o racionalismo, o iluminismo, o materialismo, o secularismo tem cercado a igreja por muito tempo. E isso chegou nos teólogos. E os teólogos então começaram, como ainda fazem hoje, levantaram uma série de questionamentos sobre a Bíblia. Uma série de métodos de interpretação bíblica que começaram a descartar os milagres de Deus, uma série de milagres que Jesus fez, os textos dos apóstolos, e começou a segmentar, a separar só algumas porções da Bíblia, como alguma coisa que a gente pudesse se fundamentar para estruturar a fé cristã. E essa teologia, chamada de progressista, né? Uma teologia progressista, liberal, ela começou a esvaziar a vida da igreja, como se fosse uma injeção adormecendo a igreja. E a igreja começou então a ouvir os pregadores que não falavam mais dos milagres de Deus, da interferência de Deus, e só exaltando a ciência, a lógica e a razão. E a igreja então começou como uma flor, irmãos, e murchando e murchando. A Europa, igrejas grandes na Europa começou a fechar as portas. Templos majestosos na Europa começou a ser alugado para baile, para virar museu, salão de festas, porque as pessoas começaram a perder a fé no Senhor, a deixaram de crer no Deus de milagre. Isso chegou nos Estados Unidos também. E os Estados Unidos, aquela nação que nasceu basicamente da organização de grupos cristãos, começou a definhar na sua fé também. Hoje o que nós vemos nos Estados Unidos é um evangelho também mercadológico, que parece um produto vendido para fazer riqueza, muito parecido com o que nós já temos no Brasil hoje. Isso quer dizer que essa onda de escurecimento chegou no Brasil também. Mas deixa eu só te lembrar de um fato histórico. No final do século XIX, começo do século XX, lá nos Estados Unidos, como é o nome da cidade? Já me lembro. Um negro chamado William Seymour, que vem sendo influenciado por um grupo de cristãos que ainda crê na revelação, que crê nos milagres de Deus, que crê nesse lance de orar, que crê nesse lance de estudar a Bíblia, que crê nesse lance de clamar a Deus. Ele, influenciado por esses grupos, ele começa a fazer uma reunião de oração num lugar lá, na rua, chamado Rua Azusa. E lá, irmãos, no meio
no meio da era do gelo da igreja. A igreja estava vivendo a era do gelo dela. A igreja estava congelada. Não cria mais no poder de Deus, nos milagres. A igreja tinha virado apenas um rito. Ir ao culto era um rito. Ir ao culto era como antigamente ir à missa. Mesmo o culto evangélico, ou católico, ou ortodoxo, tanto faz. Porque a ciência tinha tomado conta da mente da igreja, do coração da igreja. E a igreja se afastou da revelação e do milagre, do conhecimento, da experiência do milagre de Deus. E quando parece que a igreja vai minguar, começa a surgir esse movimento com esse irmão William Seymour. Pesquise sobre ele lá na internet, dá uma lida lá. Quem que Deus escolhe para começar a fazer esse movimento? Um negro pobre. Naquela época, irmãos, isso era o mais improvável dos improváveis. Lembra do assunto que eu falei para vocês, do Abraão e da Sara? Isso chama milagre. Deus é um Deus de milagre e a igreja é dele. Ele interfere na igreja dele. E toda vez que a igreja dele parece que está adormecida, ele vai lá e dá um chacoalhão na igreja dele. E ele faz isso por caminhos que nós não entendemos direito. E esse William Seymour começa um grupo de oração, e eles começam a experimentar algo que está escrito nas Escrituras. Vocês creem que esse livro é inspirado? Vocês creem mesmo nisso aqui, irmãos? Deixa eu ler para vocês o que está escrito em Atos. Atos é o livro escrito por Lucas. E o Lucas, que escreveu esse livro, ele fez uma pesquisa. Olha que interessante, ele era um pesquisador. Ele era um médico. Olha que interessante, irmãos. O cara que escreveu o livro de Atos é um médico. Ele é um pesquisador. E ele começa a pesquisar para saber esse lance de Jesus, quem era ele, quantos milagres ele fez, como ele morreu, como ele ressuscitou. E ele começa a registrar esse lance do nascimento da igreja. Que papo é esse de igreja? Que movimento é esse? O que está acontecendo? E ele vai registrando, ele é um pesquisador. Vocês estão percebendo a conexão das coisas? E aí ele escreve o livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos dos Apóstolos ele escreve sobre o nascimento da igreja, capítulo 1. Deixa eu ler a partir do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a eles uma ordem. Jesus deu aos discípulos: não saiam de Jerusalém. Jesus já havia morrido, crucificado, ressuscitou, e estava há 40 dias andando com os discípulos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele morreu, viu, gente? Ele ressuscitou, amém? E depois de ressuscitar, ele está 40 dias andando com os discípulos, fazendo refeições. Uma hora ele fazia uma boquinha na praia, outra hora ele fazia uma boquinha na casa. Ele fazia refeições. O Jesus ressuscitado, tá bom? Aí os irmãos começam, mas espírito come? Vamos ficar só por aqui. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou vocês com água, mas depois de poucos dias, vocês serão batizados com Espírito Santo. Do que ele está falando? Efetivamente do nascimento da igreja. O que é ser batizado? É ser imerso, mergulhado, ou coberto, seja por imersão ou por aspersão, mas coberto. Vocês vão ser envolvidos no Espírito Santo. Ele está falando do nascimento da igreja. Ele está falando de um milagre inimaginável. Ele tinha feito muitos milagres, mas agora está falando de um que é inimaginável. São todos receber o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor,
é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel. Aí ele não entra nesse assunto político e diz: não compete a vocês saberem os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o Espírito Santo, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Ele está dizendo: a minha igreja é um milagre. A minha igreja é um milagre. Ela só é igreja se receber o Espírito Santo. E aqui eu não estou falando de dom de línguas. Eu estou falando de nascer de novo. Para nascer de novo, tem que ser no poder do Espírito Santo. Tem que ser revelação. E depois que você nasceu de novo, você é um milagre de Deus. Porque você é a igreja de Cristo. E Jesus disse: essa igreja vai receber poder para dar testemunho. Testemunho de quem? Da revelação. Testemunho do milagre de Deus. Cada discípulo de Jesus é agora um missionário, um mensageiro, indo na vida e compartilhando o poder de Deus, o milagre de Deus. Primeiro, o milagre de ter ouvido a voz do bom pastor. Depois, o milagre de experimentar no dia a dia intervenções de Deus que aliviam o nosso sofrimento. E Ele faz muitos milagres entre nós. E Ele não é mais Deus se fizer mais milagres, ou menos Deus se fizer menos milagres. Ele é Deus, porque Ele fez o milagre da revelação sobre mim e sobre você. Ele nos deu o Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse mês nós vamos continuar falando sobre isso. O milagre de Deus. Você não pagou a ninguém um centavo sequer para receber a salvação. Você não pagou a ninguém um centavo sequer, nem fez sacrifício nenhum para receber fé. Você não fez nada, aliás, para receber a revelação de Deus. Deus é que comunicou ela a você, e o nome disso é milagre. Então é com essa mesma gratuidade que nós compartilhamos esse evangelho e vamos para a vida, vivendo o milagre de Deus. Não se entristeça, porque tem alguma coisa que não aconteceu na sua vida ainda, e você sente que é menos filho de Deus por conta disso. Cuidado, esse não é o ensino das Escrituras, é o ensino da religião. Não se entristeça se a ciência ainda não encontrou a resposta para um problema grave que você precisa resolver. Não se sinta abandonado por Deus por isso, porque o milagre de Deus está para além do diagnóstico da ciência. Deus nos chama para experimentarmos o milagre dele, na salvação e no dia a dia da vida. Amém, amados? Eu quero orar com você. Experimente o milagre de Deus dia a dia. Renove o seu coração com o milagre de Deus. Ore ao Senhor para que o Espírito Santo se mova dentro de você. E você continue experimentando a alegria do Espírito Santo. Muito. Depois de William Seymour, começo do século, no movimento pentecostal, de lá para cá, muita coisa se perdeu. Muita coisa se inventou. Muita brincadeira se faz hoje com os assuntos do Espírito Santo. É gente brincando. Enfim, é uma coisa de religião. Abandone tudo isso e fique somente com a revelação. Ela é suficiente para nós. Ela nos dá lucidez, ela nos dá segurança, ela nos dá a sensação de que o Senhor está comigo. Isso é um milagre. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos pelo milagre da revelação, pela obra que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a andar nesses dias de escuridão, de trevas, de pressão, seja pela exaltação que se dá à ciência hoje, tão importante para nós, seja pelo misticismo superficial, barato, que a religião produz. Nós te louvamos porque a luz do teu evangelho
tem nos trazido lucidez para caminharmos na vida, com responsabilidade, ouvindo a sua voz, gratos pela sua revelação, buscando luz para caminharmos nesses dias de trevas, e crendo que o Senhor é um Deus de milagre, que faz intervenções na nossa vida, aliviando o sofrimento da jornada, o sofrimento da vida, e nos trazendo muitas alegrias em tantos momentos difíceis. Nós te louvamos porque o Senhor não mudou, porque o Senhor é o mesmo. Nós te louvamos porque a tua revelação, que está para além da nossa razão, ela se revela a nós, ela nos convence de que somos teus filhos, mesmo em situações em que estamos duvidosos. Eu oro essa manhã, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os irmãos que se reúnem aqui e aqueles que estão em casa, que nos ouvem, que oram conosco. Visite cada um na sua dor, na sua dúvida, na sua angústia, na sua aflição. Visite cada um, Senhor, na sua insegurança, na necessidade do seu milagre. Renova, Senhor, na mente e no coração dos nossos irmãos a alegria da tua salvação, da tua revelação, do milagre que o Senhor operou em nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.